Colágeno acaba. E experiência a vida traz pra gente, vivência também. E aí, para conversar sobre isso, né, eu estou aqui com a doutora em envelhecimento, minha amiga, a Geni Araújo, que também acompanhou tudo isso. E eu fico me perguntando, primeiro, Geni, muito obrigada, viu, por ter vindo. E eu fico me perguntando qual é o problema de ter mais de 40 anos e querer abrir uma porta, escancarar uma porta para o que a vida traz de oportunidade, não é? Qual que é o problema? Eu insisto, primeiro bom dia e eu sempre estarei aqui. Obrigada, com muito prazer, viu? Obrigada. O problema é que nós estamos envelhecendo, o país está envelhecendo. Em 50 anos, o país será totalmente envelhecido. E não faltam mais 50, faltam poucas décadas para se inteirar esse meio século de velhices. E aí, a gente não percebe políticas públicas, a gente não percebe um foco na educação que seja formal, informal, individual, coletiva, de base, familiar ou na própria escola. E aí, as coisas estão acontecendo de uma forma muito avassaladora, rápida, sem aquela base de sustentação. Então, os jovens, de uma certa forma, essa geração é uma geração que está vivendo uma realidade muito individualista. Então, eu não percebo o outro como parte de mim. Eu não me vejo no outro. Então, empatia, compaixão, isso não existe, ou está deixando de existir. E essas virtudes, né, esses valores, trabalhados muito fortemente na educação, está se perdendo. E aí acontece dessa forma as pessoas acharem que podem tudo, inclusive debochar da colega, inclusive debochar do direito do outro. Esse desrespeito é algo assim inaceitável, lamentável e que tem acontecido. Esse viralizou, porque tem acontecido. Às vezes é um preconceito mais velado. E sabe uma coisa que eu acho mais perverso, Mônica? É que não é uma competição de gênero, são mulheres falando de mulheres. E nessa perspectiva jovem, é como se ela estivesse falando dela um pouquinho tempo adiante. Então, se eu critico, se eu penalizo, se eu debocho de alguém de 40, talvez, no caso delas ali, mais 10 anos, ela estaria nessa condição, mais 20 anos, né? Estaria na mesma condição. Aí, essa perspectiva de você se projetar para o futuro não tem acontecido. Não tem. E sabe o que eu percebo também, né? Diante de tudo isso que você falou, hoje a gente tem as redes sociais. E existe um verbo nas redes sociais que é lacrar. Lacrar. Então, não tem discernimento, me corrija se eu estiver errada, não tem discernimento para pensar nas consequências daquela gravação do seu vídeo, daquilo que você está trazendo com o objetivo único de lacrar. Não é isso também? Porque essas jovens e as gerações mais novas têm acesso a muita informação justamente para trazer o quê? Discernimento, mas parece que vai pelo caminho contrário. Vai pelo caminho contrário. Eu acredito que não se aprofunda. Eu tenho muitas informações, é tudo muito raso, né? Então, tem-se essa ideia de que eu posso tudo. Eu tenho esse direito. Quem vai me tirar esse direito? Sem pensar que o seu vai até onde começa o do outro. Uma regrinha, assim, um jargãozinho, mas que funciona, né? O meu vai até onde vai o outro. Agora, chega um ponto da gente também querer questionar isso. Será que eu quero aparecer? Eu quero ter muitos likes, eu quero lacrar, né? Inclusive, saiu uma matéria outro dia que o ridículo está sendo moderno, não é? Então, talvez seja isso também. Eu quero estar à frente de todos, mesmo que sejam com atitudes perversas, ridículas, malvadas, desnecessárias. Não, portanto. E a gente tem visto muito isso, assim, eu, sinceramente, eu fico, às vezes, até um pouco descrente. Deixa eu trazer algumas coisas aqui, Geni, que o pessoal comentou bastante comigo. Eu recebi aqui um depoimento da Maria. A Maria falou, olha, eu tenho o maior orgulho de ter conseguido estudar e concluir a graduação no final de 2022 com 50 anos. Ela tinha um sonho de infância, aí ela não teve a oportunidade
porque o pai não permitiu que as filhas estudassem. Aquele pensamento que se tinha há muito tempo, de que mulher só servia para esquentar a barriga no fogão. Eu escutei isso, né? Lavar a panela. Hoje ela é psicóloga com muito amor, até me pediu desculpa por ter desabafado. Imagina, né? E um homem também aqui, o Murilo, que aos 42 anos também decidiu entrar para a faculdade, porque quer dar né, um outro norte para a carreira dele. Para que a gente possa respeitar a decisão de cada um, passa pela educação, Geni? De todas as formas? Esse é o que eu falo sempre. Quando eu comecei a trabalhar, eu dei aula para o Mobral. Muito tempo atrás. Do Mobral? Do Mobral. E hoje o EJA, né? Então, eu dava aula para pessoas assim de 80, 90 anos, e que não era muito comum naquela época ter essa quantidade de anos vividos, né? Então, e era uma sala extrema, eu tinha 15 alunos, eu consegui alfabetizar 12. E eu fiquei feliz demais na época, porque você dá a luz àquela pessoa que é ignorante. Ignorante no sentido de faltar conhecimento. Então, hoje, fazendo uma correlação, eu percebo um pouco disso. Falta conhecimento, tem muitas informações, mas falta conhecimento para você ganhar luz, discernir e não ser essas pessoas perversas como tem sido. Eu defendo muito a educação, como eu disse no início, que seja formal, informal, em casa, na rua, na praça, na igreja, no culto, onde quiserem. Essa educação é que vai dar a base de todo o meu discernimento, desde muito jovenzinha até a minha própria velhice. Se vamos envelhecer, que saibamos sobre esse processo o quanto antes. Porque hoje vivemos a revolução da longevidade, né? Vamos viver muito. Muito mais. Seria bom viver bem, né? Viver muito e bem. E viver muito e bem. Deixa eu trazer mais aqui, olha. Eu fiz minha pedagogia aos 50 anos. E o que eu tenho percebido na sala de aula é cada vez mais pessoas com 50, 45, 60 anos, justamente nessa curiosidade, Ai, como é que eu vou falar aqui? Ávidos, achei. Ávidos. Pelo estudo, pelo conhecimento, por não parar, não é, Geni? Mônica, nós estamos vivendo um momento onde as mulheres estão conseguindo um espaço indesejado antes e hoje muito promissor, né? As mulheres aí de 40, 50 anos, desculpa, elas estão conquistando espaços que antes não eram nem visitados. Então, estão deixando de ser invisíveis. Mas invisíveis não só de olhar, invisíveis de direitos, de igualdade, né? de poder ser melhor do que tem sido até hoje. E aí você percebe que nós estamos, em alguns momentos, na contramão, como é o caso. Estamos na contramão. Enquanto as mulheres, em especial as de 50, estão indo à luta, estão buscando, querendo que sejam reconhecidas, inclusive no mercado de trabalho, né? Inclusive, só um parêntese, claro. Tem uma pesquisa que diz que 78% das empresas se dizem etaristas. Se dizem, objetivamente. Escancaram isso. Escancaram isso, mas dizem, a gente desconhece. A gente desconhece as possibilidades. Então, é como se fosse velado. Todo mundo está envelhecendo, que bom e tal, mas é velado. E aí, a gente não sabendo, eu me coloco no lugar também, a gente não sabendo de todo o processo, as coisas vão acontecendo como cada um queira. E aí entra o desrespeito, a falta de dignidade, de empatia. E aí eu volto lá no comecinho da conversa, as políticas públicas preparadas justamente para quebrar esse tipo de pensamento, né? De atitude, de etarismo, de preconceito em relação à idade, para a gente abrir mais para a inteligência de todos e para que todos possam aproveitar, não é? Não sei se eu estou sendo rasa. É isso mesmo. A ideia de que quando alguém entrava num curso de graduação, é que ele iria se graduar, ou seja, tornar alguém sabedor daquela área que ele escolheu executar. Hoje, nem sempre é isso que ocorre. Eu escolho porque
muitos você pode perguntar, por que biomedicina? Talvez vão responder porque ganha muito, ou porque exige muito, pouco estudo. Talvez as minhas amigas fizeram. Então, não tem uma fundamentação de desejo, de sentimento. Quando você disse que muita gente comenta assim, eu me formei, eu fiz isso depois de muito tempo, até porque não tiveram condições no passado, ou não tiveram condições emocionais, Sim. ou de inteligência no sentido de saber escolher. Às vezes tiveram que caminhar pelo caminho do trabalho e não da educação. E hoje se vê no direito, e por que não? O jovem pode dançar, cantar, falar, estudar, ir para a faculdade. A pessoa velha ou a mais velha pode do mesmo jeito, Exatamente. só que a única diferença é que ela tem anos a mais de vida. Aliás, tem o que às vezes os jovens não têm, experiência. E às vezes não percebem a possibilidade de aprender tanto com essas pessoas que têm experiência, né? Geni, muito obrigada. É sempre bom te receber. Não demora mais não, tá? Não demora não. Muito obrigada. Geni Araújo, doutora em envelhecimento com a gente aqui hoje. Obrigada também pela sua participação. Depois eu quero contar para você uma história que eu vivi de um jovem que quis me escutar. E foi sensacional. Que legal. Me marcou, viu?